O Supremo Tribunal Federal está a um passo de descriminalizar o consumo de maconha no Brasil. Essa é uma decisão histórica e atrasada. Uma por uma, as democracias ocidentais estão legitimando o uso da erva e isso inclui até os Estados Unidos, o país que inventou a ideia de proibi-la lá atrás. Para os americanos, a coisa já é tão assentada que até o Bolsonaro de lá, o tal do Donald Trump, é a favor da legalização nacional. Muitos condados rurais, tipicamente republicanos e conservadores, se tornaram plenamente favoráveis quando ficou claro que o plantio legal, com licenças em dia, em condições dignas, é um baita negócio. Além de ajudar muita gente com Parkinson, com câncer, com autismo, até com enxaqueca, a viver uma vida melhor. A coisa, a coisa não está garantida no Supremo, tá? Os votos favoráveis são maioria, porque já vieram 4, e com Carmen Lúcia e a presidente Rosa Weber, dá 6 dos 11 ministros. Possivelmente o novo ministro, Cristiano Zanin, deve somar 7. Luiz Fux é dúvida, mas existe o medo de que o ministro André Mendonça peça vistas, aí empaca. Então o plano é, quem puder adianta o voto para deixar claro que a maioria no Supremo quer fazer essa mudança e que se acontecer um empacamento, tem um único ministro bloqueando o desejo do colegiado. Do que a gente está falando aqui? A lei estabelece que traficante e usuário são distintos. Enquanto o traficante perde a liberdade, o usuário recebe uma advertência. O problema é que a lei não faz distinção entre um e o outro. Então, no mundo real, é o policial, o juiz que decidem quem é um e quem é o outro. Tem situações absurdas de gente com um baseado que é presa por tráfico. O que o Supremo pretende fazer é estabelecer um critério. Quem tiver um número X de plantas ou um peso tal é usuário. Passou disso é traficante. O efeito é imenso, tá? O Globo, nesse fim de semana, trouxe alguns números que mostram isso. 1/3 de todos os presos no Brasil estão na cadeia por tráfico. São 215 mil pessoas. De todo esse pessoal, se a proposta mais conservadora que o Supremo apresentou até agora, de que com 25 gramas de maconha seria classificado como usuário, algo como 70 mil pessoas teriam deixado de cometer crime, ganhariam liberdade. Talvez você não saiba o que são 25 gramas de maconha. É tipo um maço de cigarros. Dá uns 200 ou 400 reais no tráfico de rua dessa erva vagabunda que circula no Brasil. A gente tem a droga de pior qualidade do mundo, o que faz muito mais mal às pessoas. Digamos que sejam 500 reais. O lucro para o portador, se for vender, é o quê? Fica com 25 desses 500? 50? 70 mil pessoas estão presas acusadas de tráfico de drogas porque tinha uma quantidade que é francamente ridículo sugerir que é tráfico. Que tipo de país é o nosso que tira a liberdade de tanta gente, que atira essas pessoas em penitenciárias, em ambientes nas quais vão estar expostas à violência sexual, à violência física, a doenças de toda sorte, onde não vão ter escolha que não se filiar a facções criminosas perigosas por sugestão de um crime que daria 50 reais de lucro? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está em fúria, diz que o Supremo está legislando. Muita gente concorda com essa crítica. Tem pautas, principalmente pautas ligadas ao comportamento, nas quais o Supremo tem entrado mesmo. A mais evidente é a da legalização do casamento homoafetivo. Ele não foi garantido por uma lei, mas por uma decisão do STF. Com a virtual legalização do consumo de maconha no Brasil, se acontecer, vai ser a mesma coisa. Essa é uma conversa que a gente tem de ter e não é a única, tá? Você sabe por que maconha é ilegal? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. A gente publicou no sábado uma entrevista espetacular. Michael Sandel é talvez o professor mais famoso da Universidade de Harvard e ele tem pensado muito profundamente sobre como rearrumar a nossa democracia. Ele acha que dá. E ele explica isso tudo, olha, com uma clareza. A entrevista é para os assinantes premium do Meio, pode ser lida ou assistida. E vem cá, uma palhinha, né? Veja um trecho conduzido pela Flávia Tavares. Technology does make it possible today as never before to create platforms for genuine global public discourse. But we can't leave it to the market or to the tech giants or the social media giants or to Meta and all of these companies because they're driven by profit. I think those within civil society, within education, within the media who care about promoting a better kind of public discourse have a responsibility to see what we can do to show that this technology can contribute to democracy rather than corrupt democracy. Esse é o tipo de material que a gente traz para os assinantes. Assina. E esse
Esse é o ponto de partida. A gente entender a aleatoriedade da proibição da maconha. Primeiro porque ela é diferente de todas as outras drogas, com exceção do tabaco. Maconha, quando fumada, não passa por rigorosamente nenhum processo industrial. São a folha e a flor secas ao sol, curtidas por umas semanas, trituradas, enroladas num papel fino e aí acender com isqueiro. Proibir maconha é proibir uma planta. Como é que se proíbe algo que existe na natureza? A aleatoriedade não está só aí, tá? A planta vem originalmente da Ásia Central. É uma espécie com 28 milhões de anos. Temos provas históricas do uso de tecidos feitos de cânhamo, de papel feito com cânhamo e uso de óleo há quase 4.000 anos na China. Isso é há quase quanto tempo quanto a civilização na China. E a China é a civilização mais antiga ainda viva. Existem indícios, e aí não são provas, mas pistas arqueológicas, de queima ritual da planta há 5.000 anos na Ásia Central. Eles queimavam em um ambiente fechado onde todos cheiravam a fumaça. Esse momento é muito importante, tá? Essa data de 5.000 anos atrás. É quando surge a escrita, quando começamos a registrar em texto os nossos valores, o que a gente vê, a contabilidade do que plantamos e colhemos. É o momento em que a pré-história se separa da história. É quando nasce a civilização. Maconha estava lá. Estava na China, estava na Índia, estava em Babilônia, estava no Egito. Em todas as primeiras civilizações. Álcool fermentado e maconha são as nossas primeiríssimas drogas. E vejam, sempre nos drogamos. Sempre buscamos socialmente substâncias que de alguma forma alterem a nossa percepção. Que mudem a frequência de como o cérebro funciona por ao menos um tempo. É quando temos a oportunidade de nos soltar, de perceber algo que não percebemos antes, de exercitar mesmo o cérebro para que ele não fique pensando prensado entre os limites cartesianos. O importante é o seguinte, em nenhum instante, nunca essa planta foi proibida. Por 5.000 anos ela fez parte das culturas humanas de inúmeras formas e não há registros de que tenha sido proibida, perseguida, repudiada até 1937, 86 anos atrás. No ano de 1937, 2 anos antes de Hitler invadir a Polônia, um burocrata americano chamado Henry Anslinger conseguiu o que ele vinha tentando fazer uns 10 anos, tornar o uso recreativo da maconha ilegal. Por quê? Bem, ele dirigia o Bureau da Proibição, que havia acabado de perder a sua razão de ser quando voltou-se a legalizar o álcool. O Anslinger começou a procurar outra substância para proibir. Qual foi? Aquela que era usada por negros, hispânicos, filipinos e artistas. A frase é forte? Tá entre aspas, tá? É como o sujeito que proibiu o uso recreativo de maconha explicava por que a ação era necessária. Porque ela é usada por negros, hispânicos, filipinos e artistas. Ele ia além, tá? Eles produzem uma música satânica, o jazz, o swing, como resultado do seu uso de maconha. Tudo entre aspas. O álcool foi tornado legal em 1933, 5 anos depois proibiu-se a maconha. Anslinger persegue em particular uma pessoa, a cantora Billie Holiday, por conta da música Strange Fruit, Frutas Estranhas. A letra descreve as árvores do sul americano com corpos negros pendurados pelo pescoço após o linchamento que se tornaram muito comuns naquele tempo. O burocrata não gostava da música ficar alardeando isso. O birô precisava de uma droga para proibir porque ficou sem função. Escolheu a maconha porque era usada por quem eles queriam uma desculpa para prender. Ainda assim, só o uso recreativo foi proibido, tá? Tecidos de cânhamo seguiram populares, assim como os diversos remédios baseados na cannabis. Os americanos desceram na França para retomá-la dos nazistas em 1945 em paraquedas feitos de cânhamo. A propaganda no cinema de todo o país pedia aos fazendeiros que plantassem maconha, pois precisariam muito do tecido. Só em 1970 que os americanos decidiram proibir maconha por completo. 1970. É quando Richard Nixon declarou guerra às drogas. O que aconteceu desde então? Bem, muita gente foi presa, o tráfico se tornou uma indústria trilionária e pesadamente armada. Quanto mais pesado se armam os policiais e militares para fazer a guerra às drogas, mais pesado se armam os traficantes. E mais gente é presa. Em pelo menos 5.000 anos de história de convívio dessa planta com a humanidade, ela está totalmente proibida em boa parte do mundo faz 50 anos. Pessoas estão presas, pessoas são mortas. Tudo por causa de uma planta com a qual a humanidade sempre conviveu ao máximo, sempre consumiu. E por que essa planta é proibida? Não é porque dá barato. Muitas substâncias perfeitamente legais dão barato. Não é porque faz mal. Muitas substâncias que fazem mal são legais.
Tem coisa que dá câncer e a gente compra no supermercado. Tabaco dá câncer e álcool, além de gerar um vício desgraçado, é um perigo para o fígado. Mas a gente não vai proibir nem álcool nem tabaco. É totalmente aleatório. Um burocrata particularmente racista, num momento particularmente racista, de um país particularmente racista, que podia ser o nosso, né? E é também. Foi como votou o ministro Alexandre de Moraes. Se você tem curso superior, tende a ser só preso se está com mais de 50 gramas de maconha. Se é jovem e pobre, bastam 23 gramas. E se você percebeu que a proporção desses grupos é mais negra de um lado, mais branca do outro, não está vendo demais. Quanto mais escura a sua pele no Brasil, maiores as chances de você ser preso por narcotráfico. Mas essa não é uma questão para o parlamento resolver? Bem, é sim. Mas aí resposta um pouco mais complicada. Todas essas questões sobre comportamento que envolvem um embate ideológico mais pesado, elas são evitadas pelo Congresso Nacional. Não se põe lei para votar sobre aborto, sobre gênero, sobre drogas, é muito difícil. O Congresso não enfrenta esses temas por algumas razões. Progressistas, por um lado, têm medo de serem esmagados pelos conservadores. Mas a maioria dos conservadores também prefere evitar registrar um voto assim, que é sempre polêmico, sempre desgasta. O Congresso não gosta de assunto difícil. Só que o assunto não desaparece no mundo real. Mulheres continuam morrendo por causa de abortos. Gays velhinhos continuam precisando brigar na justiça pela herança dos seus parceiros de uma vida inteira. E meninos continuam sendo presos, muito jovens, porque tinham alguns baseados consigo. Na ausência de uma lei clara, vão à justiça. E uma hora os casos chegam ao Supremo. O STF tem duas escolhas. Uma é se omitir, como o Congresso faz. A outra é interpretar a lei. Uma democracia é constituída assim. Os três poderes têm pesos e contrapesos. Um equilibra o outro. Um atua sobre o outro. Quando o legislativo não cria lei, o judiciário interpreta a lei para eliminar onde havia dúvida. No momento que o legislativo legislar, passa a valer a nova lei. O ideal é que não houvesse omissão parlamentar. Ao invés de se queixar, o presidente do Senado poderia simplesmente botar para votar um projeto de lei. Ele tem todo o poder para isso. Mas há um ponto que não se resolve, né? O Brasil não é conservador? É. Hoje, segundo o Centro Pew de Pesquisas, quase 60% dos americanos são favoráveis à legalização da maconha para uso recreativo. Outros 30% consideram que tudo bem legalizar, embora só para uso medicinal. É isso mesmo, a soma dá 90%. Apenas 10% dos americanos consideram que deveria ser ilegal. Entenderam por que Donald Trump é a favor? Quando os americanos começaram a conviver com a erva legalizada um estado após o outro, entenderam que é só uma planta, que é uma coisa como beber cerveja, que é também um negócio para fazendeiros perfeitamente honestos, íntegros, trabalhadores. Para gente responsável que cuida da família, trabalha 5 dias por semana e dá uma relaxada no fim de semana. Que não faz sentido a gente entregar essa coisa para uma máquina que produz criminosos, assassinos, pesadamente armados e que piora a nossa polícia. Crime, é roubar gente, é bater, é matar. Uma planta, na boa, transformar uma planta em crime é aleatório demais.